Nessa quarta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI o especialista no assunto, o doutor Maurício Vitor, que toda quarta-feira traz, então, esclarecimentos para o público de casa. E hoje a gente vai abordar alguns temas, começando por um bem polêmico, doutor. A gente recebeu de um telespectador aqui do Bom Dia Litoral a seguinte pergunta. Pierre, se eu estou em um estabelecimento comercial, em um supermercado, uma loja de produtos, vejo lá vários produtos, ou seja, o setor é daquele produto, mas o preço é de um outro. É de um outro produto que está exposto em outro local. E é mais barato o que está mostrando ali, mas tem a descrição de outro produto. Esse consumidor, ele pode exigir o pagamento daquele valor ou ele tem que pagar o valor real do produto? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. É uma situação bastante delicada e bastante pontual, né? Vamos dizer o seguinte, no caso da tarjeta de preço não especificar qual é o produto, o consumidor pode exigir o pagamento por aquele valor, mas estando na etiqueta de preço devidamente especificado que se trata de um outro produto, que não é o daquela gôndola, daquela prateleira, não, aquele preço não se refere claramente ao produto que está sendo ali visualizado pelo consumidor. Então, são situações distintas para a proposta aí do consumidor. Não é possível você exigir o pagamento daquele valor naquele produto, porque a etiqueta, embora tenha um preço que não é daquele produto, ela especifica de qual produto, a qual produto ela se refere, de modo que não é possível. Agora, não tendo, aí presta atenção consumidor, não havendo e não sendo extremamente desproporcional, né, claramente desproporcional, aquele preço pode sim ser exigido porque induz o consumidor em erro. É essa a situação que a legislação pretende proteger, a indução ao consumidor em erro. Se você acha que aquele valor, por conta da oferta ali, é daquele produto, aí você pode sim exigir que o comerciante o venda pelo preço anunciado. Taxa de desperdício. Essa é uma taxa bem polêmica. Alguns restaurantes cobram para que a pessoa coma, a pessoa tem ali o acesso livre à refeição, mas não pode deixar alimento no prato. É plausível cobrar essa taxa, doutor? O consumidor deve pagar caso deixe, de fato, alimento e seja informado na entrada do estabelecimento, dentro do estabelecimento, que se deixar alimento no prato ele vai ter que pagar uma taxa de desperdício? Bom, outra situação delicada, mas aí é questão de bom senso do consumidor, né? O comerciante não pode fazer essa exigência. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao distinguir, acho que é artigo 39, inciso 5, qualquer vantagem manifestamente abusiva, de modo que a taxa de desperdício se enquadra nessa situação. O consumidor nem sempre consegue dimensionar exatamente o que vai comer. Ele está num ambiente em que, se ele tem um buffet livre, né, uma condição de escolher quanto vai comer, às vezes, por alguma razão, até que não era esperada pelo próprio consumidor, né, teve um mal-estar e tal, deixa de comer, vai manter aquela situação de restos no prato e não pode ser cobrado por isso. Vamos imaginar o seguinte, né? Mesmo num ambiente em que você pague por quilo, muitas das vezes, você faz um prato maior do que você consegue comer. E você está pagando por aquilo. Então, você quando faz um prato que não consegue dar conta mesmo num buffet livre, muitas das vezes é isso. Você pensou que iria comer, mas não conseguiu comer. Então, é uma vantagem manifestamente excessiva, não é devida, mas é bom alertarmos, né? O bom senso deve sempre prevalecer. Doutor, antes de partirmos para o nosso terceiro exemplo, é até importante a gente focar nessa questão do bom senso, porque o quadro Direito do Consumidor existe desde a primeira semana do Bom Dia Litoral. E sempre conversamos sobre esse assunto aqui, que além dos direitos, o consumidor tem também deveres. E para que a relação seja positiva para ambas as partes, consumidor e comerciante, é preciso que tenha bom senso de ambas as partes, principalmente de quem sabe que houve um equívoco. No primeiro exemplo a gente citou, se tem lá uma etiqueta com a descrição do produto, mas o produto que está exposto é outro,
vale o bom senso, não faz exigir lá o preço que você está vendo naquele momento, porque houve um equívoco claramente. A mesma coisa do prato, você chega lá para um rodízio, você chega para um local que é buffet livre e você vai colocar muito mais do que você espera se alimentar só porque não vai ter que pagar nada mais do que isso, vale também um bom senso. Vá se alimentando com o que você vai se saciando e coloca mais, pega mais depois. A questão da prática positiva do comércio envolve também os deveres e responsabilidade do consumidor, né? Exatamente, Pierre. É um ponto importantíssimo porque o mercado de consumo é coletivo, né? Então, naturalmente, aquilo que você fizer de forma equivocada vai trazer prejuízo para você também. Às vezes a pessoa pensa, não, isso aí vai ser cobrado de todo mundo e eu não vou ter prejuízo por isso. Vai, porque aquilo passa a fazer parte da conta do comerciante para colocar o preço no seu produto. Então, naturalmente, se houver mais desperdício, haverá maior custo para que todos comam. Então, você também, em uma próxima oportunidade, sofrerá o prejuízo em relação daquela sua atitude, vamos dizer assim, danosa ao mercado de consumo. O mercado de consumo, para ser saudável para todos nós, comerciantes, consumidores, empresários, para todos, né? Ele precisa ser responsável e ter bom senso. Então, compete a nós também, consumidores, demonstrarmos a nossa razoabilidade, o nosso bom senso, para que os comerciantes possam fazer a parte deles e todos nós termos um melhor mercado de consumo. Agora, partindo para o terceiro exemplo do dia, a terceira dúvida do telespectador diz respeito a cartão de crédito, o tão polêmico cartão de crédito. Doutor, caso a pessoa queira pagar no cartão de crédito, o estabelecimento comercial pode cobrar uma taxa por isso, que seria em tese o repasse da taxa da maquininha de cartão ou referente ao preço à vista, né? Então, digamos, o preço à vista é R$100. A pessoa, não, eu vou querer comprar no cartão. O comerciante pode dizer, não, então eu tenho que colocar os 5% aqui do cartão, então você vai pagar R$105. Pode isso, doutor? Pois é, Pierre. A gente já falou bastante nesse assunto aqui em outros programas e é uma situação que realmente gera dúvida e polêmica. Por quê? Porque a legislação já foi e voltou uma série de vezes nessa circunstância. Já foi vedada a cobrança de qualquer taxa em razão da compra por cartão de débito ou de crédito, já foi vedada no caso de cartão de débito apenas e já foi instituído que pode ser cobrada essa taxa. Hoje nós vivemos sob esse período. Desde 2017, a legislação prevê que, caso o comerciante entenda que é melhor para ele essa prática, ele pode sim fazer a prática de um preço em dinheiro ou até Pix, né, que hoje é bem comum, e outra no cartão de débito e ainda outra no cartão de crédito. Mas tudo isso, ainda assim, Pierre, não pode ser feito de forma desmedida. Por quê? Porque essas administradoras de maquininha, elas têm lá alguma taxa. Algumas nem têm, né? Mas algumas têm uma taxa que vai de 1,5% a 5%. Então, se aquele preço ficar 30% maior no crédito ou no débito, há um abuso. Aí é novamente aquela situação da vantagem manifestamente excessiva. Mas sendo ela razoável dentro desse limite de 1,5% a 5%, ela retratará exatamente o que a legislação dispõe como é permitido ao comerciante. Normalmente eu sugeriria o seguinte, procure aquele comerciante que não faz distinção de preço, porque aí você não tem diferença na hora de pagar e você não precisa sair de casa com dinheiro no bolso, não precisa ter esse tipo de preocupação. Mas é lícito, é permitido dentro dessa razoabilidade. Doutor, ainda sobre esse assunto, o estabelecimento ele pode não querer receber pagamento por cartão de crédito? Eu já fui em estabelecimento que você primeiro utiliza o serviço e depois é que você realiza o pagamento. E aí aparece assim, na entrada, a responsabilidade do pagamento é do cliente. Se o sistema de cartão de crédito não estiver funcionando, a pessoa vai ser responsabilizada pelo débito. Ele pode se abster de receber o pagamento por cartão de crédito e exigir por Pix ou por dinheiro? Se o estabelecimento deixar claro, quando o consumidor acessar o estabelecimento, que ali ele só compra em dinheiro ou Pix, não tem nenhum impedimento de que seja impedido o pagamento de outra forma. Mas se isso não estiver claro, eu entro no estabelecimento e faço uma compra achando que posso pagar com cartão de débito, cartão de crédito,
e depois eu sou impedido, isso não é uma conduta lícita do comerciante, do empresário. Ele precisa sempre jogar claro com o consumidor. Essa é a maior regra do mercado de consumo, a clareza. Não pode se induzir o consumidor em erro. Se induziu o consumidor em erro, tem que assumir a situação e contemplar o que o consumidor pediu, desejou ou comprou. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer recebê-lo aqui, especialmente no estúdio da TVCI, especialmente em loco aqui no BDL. Muito obrigado e até a próxima semana. Eu é que agradeço, estava com saudades aqui do estúdio, acho que foram 3 semanas, né, no virtual. Agradeço aí imensamente a equipe, aos nossos telespectadores que nos honram, né, com o envio dessas dúvidas para que a gente possa ir contribuindo com a atuação do consumidor, do empresário no mercado de consumo e que nossa Paranaguá, nosso litoral, região metropolitana de Curitiba possam estar sempre bem instruídos e que possamos melhorar o nosso mercado de consumo com ganho para todos nós. Obrigado, Pierre. Até a próxima quarta.